Faz tempo que o Centrão está de olho no Ministério da Saúde. Durante o relançamento do Mais Médicos, o Lula resolveu deixar claro que não, esse ministério eles não vão ganhar. Eu disse para a Nisa já publicamente, sabe? Tem ministros que não são trocáveis. Ok, então que o Ministério da Saúde está na mira do Centrão, isso é uma coisa que já está se falando faz bastante tempo. Aqui no Meteoro mesmo a gente já falou disso várias vezes. E daí entra também aí nessa história, você tem ali o Mais Médicos, né? Aquele programa do governo que foi descontinuado durante o governo Bolsonaro e que agora, hoje, dia 14 de julho, o Lula relançou. Durante o relançamento, durante sua fala no relançamento, o Lula aproveitou para dar esse recado aqui para o Centrão. Nós estamos num período de entre-safra. O Congresso Nacional está em férias e todo dia eu leio nos jornais a troca de ministros. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar. Só falta eu anunciar a minha saída e colocar alguém no meu lugar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou viajar agora. Eu disse para a Nisa já publicamente, sabe? Tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nívia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. E, portanto, Então, falou ali, né? Nízia não é ministra do Brasil, é minha ministra, e tem ministros que não são trocáveis. Então, aí o recado passado para o Centrão. Agora, é interessante que ele fala, né, que todo dia ele abre e a imprensa está falando de uma nova troca. E isso, de fato, já faz, aliás, uns meses que isso está acontecendo. Até tem aqui Globo News, né, eles falando a reforma ministerial, que nunca foi falado nada de uma reforma ministerial no governo, mas eles falando ali, ó, Celso Sabino vai entrar no turismo quando sai a Daniela Carneiro, aqui saindo a Ana Moser do esporte, saindo o Wellington Dias do desenvolvimento social, saindo a Rita Serrano da Caixa e saindo Fabiano Silva dos Santos dos Correios. O primeiro aqui, Celso Sabino, substituindo Daniela Carneiro, de fato aconteceu. De fato, a Daniela Carneiro saiu do Ministério do Turismo e entrou o Celso Sabino, do União Brasil, no lugar. Agora, é interessante pensar que a Daniela Carneiro, de certa forma, ela já era um nome que estava lá como parte desses arranjos que se fazem, né? Que ela é uma das ministras do União Brasil, é só que ela é uma ministra do União Brasil, sendo que a União Brasil do Rio de Janeiro meio que rachou com a União Brasil do resto do país. Então, ela não era benquista dentro do próprio partido. Os outros casos ali, até agora, nenhum se confirmou, mas de fato todos eles já estão sendo aventados na imprensa há bastante tempo. Então, a gente pode pegar, por exemplo, aqui a Ana Moser, que ontem estavam lá já dizendo, ó, o Centrão está articulando para colocar a Ana Moser no Comitê Olímpico para abrir a vaga no comando do Ministério dos Esportes, mas cargo depende da eleição. Então, o Centrão está querendo dar um comitê olímpico para Ana Moser para poder ficar com o ministério. É o tipo de loucura que a gente vê aqui no Brasil. Tem também a questão do Wellington Dias lá no Ministério do Desenvolvimento Social, que estava lá o valor econômico dizendo, né, como Bolsa Família pode entrar na articulação entre Planalto e Lira. Então, o que eles vão contar ali é que eles estão querendo o Ministério da Saúde, e daí, para não entregar o Ministério da Saúde, teria gente no entorno do Lula, o Lula nunca confirmou nisso, dizendo, não, a gente dá aqui o Ministério do Desenvolvimento Social, tipo, que é onde está o Bolsa Família, que a ideia seria que o Ministério do Desenvolvimento Social é o ministério com maior orçamento, né? O Ministério da Saúde é o segundo maior orçamento, o Ministério do Desenvolvimento Social maior orçamento entre os ministérios. Por que será que pensam nisso, né?
E daí também tem a questão dos Correios, que que estão querendo, o Expresso também já está querendo colocar lá. Maior apoio na Câmara, o governo do presidente Lula deve entregar a FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde, está em processo de recriação, para o União Brasil também. Na mesa de negociações do segundo escalão, o partido ainda está querendo o comando dos Correios, ou seja, você dá o dedo que é a mão, dá a mão que é o braço e por aí vai. Bem colocado. E a gente sempre tem que pensar o que significa de fato entregar essas coisas, né? Porque a gente viu que outra coisa que estava lá seria a Caixa Econômica, que está com a Rita Serrano. Olha o que a Rita Serrano falou quando ela entrou na Caixa Econômica. Encontrou a Caixa pronta para privatizar, né? Então, os riscos que se corre quando se faz essas concessões, né? Mas, enfim, é o tal do toma lá da cá. O que você me diz sobre isso, Caio? Olha, vou falar de política num sentido muito mais amplo, tá? Se tem um sentido no governo Lula, não é que a gente elegeu um salvador da pátria, não é que a gente elegeu alguém para resolver todos os nossos problemas, não é que a política deixou de existir, não é que a gente vai transferir para ele o poder sobre todo o controle da política. A gente vai ter que continuar fazendo greve, ter que continuar militando, ter que continuar lutando pelas coisas que a gente acredita no país. O sentido histórico do governo Lula é acabar com o bolsonarismo, é desbolsonarizar o país, é acabar com aquilo que começou em 2016, com a eleição, com a derrubada da Dilma e com o governo Temer, que envolveu teto de gastos, que envolveu gente ligada a plano de saúde no Ministério da Saúde, que envolveu um processo de preparação para a privatização radical das últimas estatais que nós ainda nos cabiam. O governo Lula e o governo Dilma não eram exatamente anti-estatais, porém, o que a gente viu foi uma aceleração do desmonte do Estado brasileiro. E isso por quê? Porque existe um processo mundial com essa extrema-direita. Ela não está aqui e só aqui. Ela vem para destruir o Estado, criar uma anomia, uma radicalização do neoliberalismo, depois de uma crise econômica que não se resolveu, e a chegada tanto de uma crise ambiental, quanto de uma possibilidade de controle muito maior pela presença das tecnologias, isso que a gente estava conversando lá no começo, tecnologias de rede que permitem uma capacidade de controle de comportamento, de pensamento muito mais intenso do que a propaganda tradicional de midiática que a gente vivia até a década passada, até a década retrasada, com jornal e TV. Então, dentro desse processo que a gente viveu, primeiro, essa tentativa da extrema-direita, e a gente viveu essa tentativa aqui, viveu nos Estados Unidos, viveu na Inglaterra, estamos vivendo em vários outros espaços europeus a mesma tentativa. Existem extremas-direitas de outras matizes no Oriente, em especial Índia, Filipinas e por aí vai. Esse processo é interrompido com a eleição do Lula, que recebe apoio de gente à direita e à esquerda do Lula, que normalmente se candidatava separadamente, apoiava o Lula no segundo turno, à esquerda, à direita nem apoiava o Lula no segundo turno. Mas todo mundo se juntou para acabar com esse processo da extrema-direita mundial instalada aqui no Brasil. Essa extrema-direita mundial ela tem algumas funções. Além da anomia, da destruição do Estado, ela também tem uma função de controle violento sobre as populações diante de uma realidade de desmantelamento das possibilidades econômicas por conta do aquecimento global. É aquilo que se descreve como necropolítico do antropoceno, um nome muito complicado para dizer que as possibilidades ambientais do planeta estão chegando ao fim, e já que a gente vai ter que fazer um sacrifício biológico das pessoas, a crise anterior nos obrigou a fazer um sacrifício econômico das pessoas, e nesse sacrifício econômico o governo Temer veio para decidir que esse sacrifício deveria ser cumprido pelos mais pobres, daí a fome chegar no Brasil. Agora a gente está
com todo mundo sabendo que em breve terão que ser feitos sacrifícios na ordem biológica. Você vai ter que ter uma redução do consumo por razões de metabolismo do planeta. E o objetivo dessa extrema-direita é que esse sacrifício seja mantido entre pobres. Daí, zona de sacrifício, por aí vai. Aí vamos voltar à questão prática. Se o governo Lula tem o objetivo atual de desbolsonarizar o Brasil, ele não pode muito funcionar como os 2 primeiros governos Lula. Nos 2 primeiros governos Lula, você tinha a seguinte prática. Você tinha um Ministério da Agricultura que você botava na mão dos ruralistas. E aí você tinha um Ministério do Desenvolvimento Agrário, com muito menos verba, que você botava na mão do Patrus Ananias, que é um cara da esquerda do PT. Nem do centro do PT, nem da articulação, é um cara da esquerda do PT. E, especificamente em relação à agricultura, isso continua acontecendo. Porém, como um todo, o objetivo desse governo vai ser desfazer um conjunto de políticas que foram centrais para esse processo. Você está falando de necropolítica, ou seja, do controle do Estado sobre a morte das pessoas, a existência de uma rede de segurança social, no caso, o Ministério do Wellington Dias, meu semi-conterrâneo piauiense, ou de uma rede de proteção de saúde, no caso, o Ministério da Anísia Trindade, é essencial. É o mínimo da desbolsonização, é a gente se preocupar com que as pessoas tenham comida na sua mesa, que é o que o Wellington Dias deve fazer com o seu cargo, e saúde quando fiquem doentes, que é o que a Anísia deve fazer com o seu cargo. Enquanto o Centrão, o Lira, obviamente querem transferir o caso da saúde para o coronelismo, clientelismo, mas também para os planos de saúde, mas também para a possibilidade de criar um lucro do grande capital sobre a saúde das pessoas. E no caso do Wellington Dias, a questão meramente do clientelismo, aí bom, no caso do Auxílio Brasil, durante o governo Bolsonaro, não tem bolsonarista preso hoje, classe média, que não tenha recebido os R$600 por mês, né? A gente viu que abriram a porteira para o critério de receber o auxílio não é mais pobreza, é me apoiar. Então, assim, a possibilidade de acabar o Ministério da Anísia não é um ataque do Centrão e por aí vai, é a morte do próprio sentido histórico do governo Lula. O sentido histórico do governo Lula é desbolsonarizar o país, é mostrar uma alternativa a essa destruição do Estado mínimo, a geração da anomia, para que toda a produção pública de sentido político seja a organização da morte de uma parte da população que é indesejada. É indesejada porque não tem emprego, é indesejada porque não consegue produzir dinheiro para o lucro para os donos do capital, é indesejada porque o Brasil se tornou uma grande fazenda e fazenda não tem emprego, então essas pessoas estão aí por quê? E é indesejada porque a gente vai matar suficientemente floresta para faltar biosfera para sustentar a nossa espécie. Dito isso tudo, o sentido dessa brincadeira não é... é muito engraçado quando... E a gente se perde nisso, né? É muito engraçado quando a mídia trata isso como se fosse um joguinho de xadrez, eu ganho um pouquinho, eu perco um pouquinho, alguém tá isso, alguém tá aquilo. Não é. A retirada da Anísia é o fim do governo Lula enquanto seu sentido histórico de desbolsonarização do país. E a gente não pode permitir isso. Isso não é uma questão de defesa do governo, uma questão de defesa dos votos de todos nós e de todas as pessoas que não puderam morrer porque durante uma pandemia a gente tinha esse governo de merda que fazia esse tipo de política. Política de controle da morte, de decisão sobre a morte. Então esse é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo.